pessoal, um abraço para todo mundo ligado aqui no Por Dentro do Grid. Estamos aqui para falar sobre o Grande Prêmio de Silverstone de Fórmula 1, a etapa do Campeonato Mundial que acontece neste fim de semana, segundo fim de semana do mês de julho de 2023. O Autódromo de Silverstone é um dos mais tradicionais da Fórmula 1, sediou corrida inclusive no primeiro ano da categoria em 1950. E para falar sobre o Grande Prêmio de Silverstone, estou aqui com Vitor Aguiar no Por Dentro do Grid. E antes de iniciar a nossa abordagem, quero lembrar você para seguir nossas redes sociais, está aqui em cima, ó, no Telegram. Você pode receber as informações e as notícias da Fórmula 1, @Por Dentro do Grid, no Twitter e no YouTube, esse mesmo usuário. E também estamos no Instagram, Por Dentro do Grid F1. Você também pode acompanhar lives aqui no nosso canal no YouTube, sempre após as corridas, assim como na Twitch. Também estamos no TikTok, @Por Dentro do Grid. Vitor, Grande Prêmio da Grã-Bretanha. O que é que você espera dessa corrida do fim de semana? Olá, Matheus. Olá, todo mundo que está assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você falou que esse é um dos circuitos mais tradicionais, recebeu prova na primeira temporada. Recebeu a primeira prova da história da Fórmula 1, em 13 de maio de 1950. Primeira prova, arrisco dizer que foi o Nino Farina que ganhou, posso estar confundindo aqui, mas acredito que foi o Farina. E desde então, a história... Nem todos os anos tiveram corridas por lá em Silverstone, mas na grande maioria dos anos aconteceu essa prova que representa a Grã-Bretanha. Inclusive, em 2020 a gente teve duas vezes, tanto no GP da Grã-Bretanha quanto no GP do 70º aniversário da Fórmula 1, mas a expectativa é boa. A gente vem de 2 fins de semana com boas corridas. A gente teve 2 fins de semana não seguidos, claro, mas 2 corridas boas. No Canadá, uma boa prova. Na Áustria, também uma boa prova. Talvez, possivelmente, as 2 melhores da temporada até agora. Então, por que não esperar que tenhamos as 3 melhores da temporada em sequência, talvez? A Silverstone costuma trazer boas corridas. Quando a gente fez aqui uma votação, inclusive, a gente estava olhando aqui antes de começar o programa, para ver em que colocação exatamente a gente tinha colocado Silverstone. E a gente já chegou a fazer em outra live essa votação e colocou Silverstone como o quinto melhor circuito, a quinta melhor pista da temporada de Fórmula 1. Então não tem como as expectativas não serem boas, ainda mais com algumas equipes trazendo atualizações que podem aumentar um pouquinho a competitividade, né, Matheus? Isso, Vitor. Você acertou, foi Nino Farina mesmo, ele que foi campeão com 43 anos. Hoje é uma idade que poucos pilotam na Fórmula 1, mas eram outros tempos e outros desafios. Hoje é uma idade que basicamente só Alonso pilota na Fórmula 1. Exatamente. Grã-Bretanha, um grande prêmio desse final de semana, e é um país que está ali no Reino Unido. Na verdade, já tem uma confusão aqui minha, e Vitor vai trazer aí para a gente alguns detalhes de diferença, mas é um território no continente europeu. A gente está vivendo uma sequência de corridas na Europa e também com muita influência da monarquia. Não como chefes de governo, mas como chefes de Estado e muito influentes na sociedade. Inclusive, agora é Deus salve o rei, o hino da Inglaterra. Desde a morte da rainha Elizabeth II, agora é o rei Charles III, Vitor. Pois é, e como eu estava falando agora há pouco, a primeira corrida da história da Fórmula 1 aconteceu em Silverstone, e a rainha já era a rainha. Não sei exatamente se ela estava lá, só sei que o God Save the Queen com certeza tocou, e ela já era a rainha. Então essa é a primeira vez que a gente vai ter um GP da Grã-Bretanha sem que Elizabeth esteja no posto de monarca britânica. Um feito inédito que agora, claro, nunca mais vai se repetir, obviamente. Teremos agora o reinado de Charles, não temos ideia também de por quanto tempo. Fato é que é um pouco confuso saber do que se trata a Grã-Bretanha, Inglaterra, Reino Unido, e é realmente extremamente confuso. A Inglaterra está aqui embaixo nessa imagem, quem está assistindo consegue ver. Vou até dar uma imagem um pouquinho maior aí. Essa mancha azul maior é a Inglaterra. A Inglaterra é um país, mas
não é exatamente um Estado-nação como um todo. Ele é parcialmente independente dentro dos territórios britânicos, que também tem o país de Gales e a Escócia. Esses três formam a Grã-Bretanha, que é essa ilha da direita. A ilha da esquerda é a ilha da Irlanda, que é formada por dois outros componentes. A República da Irlanda, que não é sinônimo de Ilha da Irlanda, a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, junto com os países da Grã-Bretanha, formam o Reino Unido, que é esse o que tem o primeiro-ministro, que é esse que tem... Mentira, o primeiro-ministro é inglês. Eu que estou falando besteira. O Não, o primeiro-ministro é britânico. primeiro-ministro britânico, é. Tá vendo como é confuso? Tá vendo como é confuso? O primeiro-ministro funciona para todas essas quatro entidades, Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, assim como o rei. Só que o rei, no caso, não é apenas para esses quatro países, porque o rei é rei do Reino Unido e da Commonwealth, que é a Comunidade das Nações, que aí também entra Isso. Canadá, entra Austrália, e assim como lá no Reino Unido, e o rei não tem poder efetivo nenhum sobre esses outros países, mas simbolicamente ele ainda continua sendo monarca de vários países que um dia já foram colônias britânicas. As exceções são poucas. Afeganistão, África do Sul, Estados Unidos são realmente algumas mais pontuais as exceções. Mas além disso, O primeiro-ministro é Rishi Sunak, que é filho de imigrantes indianos. E esse é o circuito, primeiro-ministro de origem asiática a ter esse posto na hierarquia britânica. sim, circuito da mão inglesa, Vitor, literalmente. Literalmente, né? A gente sabe que lá na Inglaterra, na Grã-Bretanha, enfim, os carros têm o volante do lado direito e os carros dirigem ao lado direito, ao contrário que é como é aqui no Brasil, na grande parte da Europa, nos Estados Unidos. Na Grã-Bretanha, na Austrália, em alguns países específicos, África do Sul também, em alguns países específicos existe essa inversão da lógica. Até o próprio, eu não sei exatamente, aquela portinhola de abastecer, não faço ideia, tampa do combustível talvez, não faço ideia do nome daquilo. Até aquilo fica do lado oposto do carro, até isso é espelhado. Isso, eu lembro que na Copa de 2010 na África do Sul, alguns jornalistas falaram que tiveram até dificuldade em dirigir por lá, porque era do lado direito. De certa forma, deve causar uma confusão na cabeça. Mas não dos pilotos, ainda mais numa corrida de cinema, né, Vitor? Corrida de cinema vai ter gravação de filme com o ator Brad Pitt nesse fim de semana em Silverstone. Ele que vai ter participar dessa produção aí do entretenimento mundial e as gravações serão feitas aí no circuito nesse fim de semana. Ele vai utilizar aí a equipe da produção cinematográfica carros de Fórmula 2 como se fossem carros de Fórmula 1 adaptados, claro, para poderem fazer a gravação nesse fim de semana. E o filme fala sobre o quê? O filme vai ser lançado primeiro nas plataformas da Apple e vai ser, inclusive, tem o Lewis Hamilton como um consultor técnico, como um produtor, explicando ali as coisas específicas da Fórmula 1 ali dentro. Esse filme vai tratar do Brad Pitt como um piloto que se aposentou e retornou à categoria e que agora está tendo que lidar com a própria carreira, os novos rumos nesse retorno à Fórmula 1, ao mesmo tempo que tenta ajudar um jovem que é o seu companheiro de equipe, provavelmente em seu primeiro ano na Fórmula 1. Essa equipe, esses carros estão sendo montados como se fosse uma teórica 11ª equipe da Fórmula 1, e essa adaptação do carro da Fórmula 2 para o carro, para parecer com o carro de Fórmula 1, digamos assim, está sendo organizada pela Mercedes. Não sei exatamente como foi que eles fizeram esse acordo, mas é a Mercedes que está encarregada por isso. E assim, a gente estava falando agora que Farina ganhou a prova com 43 anos, que Alonso, com 42, continua correndo, Brad Pitt tem 59. Então, mostrando aí que a vitalidade na Fórmula 1 sempre pode ser um pouquinho mais longa do que a gente imagina. Pois é, Vitor. E falando agora, saindo da parte da imaginação,
e do mundo do cinema para a realidade. Esse fim de semana, a Mercedes vai trazer atualizações após muitas irregularidades ao longo do ano, né? Tem corrida que a Mercedes vai muito mal, outras vai mais ou menos, outras vai muito bem, né? Bem assim, sem comparar com a Red Bull e sem comparar o desempenho que a Mercedes já teve outrora. Mas dentro do possível atualmente. Mas há uma promessa de que em Silverstone eles vão trazer uma atualização. Estão em casa, os 2 pilotos são da Grã-Bretanha e a expectativa fica para o que a Mercedes pode trazer, porque vai ter uma boa parte da torcida a favor deles e Toto Wolff está tentando fazer acenos para Hamilton enquanto tem esse processo de negociação pela renovação. Há quem diga que pode sair até agora em Silverstone, o anúncio. Não é uma certeza, mas vamos aguardar. Vitor, o que é que essas atualizações podem trazer de competitividade para a Mercedes? No discurso da Mercedes, as atualizações vão ser intensas a ponto de que eles vão ter condições de brigar com a Red Bull. É isso que chega sendo a primeira versão da Mercedes na história, mas é claro que isso pode ser apenas um mise-en-scène, uma história inventada para ficar mais bonitinho e aumentar as expectativas, alguma coisa assim, ou gerar pressão, enfim, ou até mesmo para alimentar alguma possibilidade de tentativa de alguma coisa nas renovações com Hamilton, de dizer que, olha, a gente está melhorando. Não tem como saber exatamente porque a gente sabe que a Mercedes está muito atrás da Red Bull e que se um pacote de atualizações vai conseguir levar a esse nível, tem que ser realmente uma coisa testada. É difícil dar uma garantia desse nível, de uma elevação tão grande antes de colocar na pista. Mas vai ser... com as promessas tão elevadas assim, realmente eu acho que a expectativa fica grande para que a Mercedes consiga trazer um carro bem mais ajustado do que vinha sendo e que, mesmo sem competir com a Red Bull, que seja um carro já se firmando um pouquinho mais como segunda força da temporada, que está nessa corrida muito intensa com a Aston Martin, e agora também com a Ferrari, que conseguiu se aproximar bastante no circuito que a gente teve agora nesse fim de semana na Áustria. Eu acho que para a Mercedes, no momento, mesmo com essa história de querer até vencer em Silverstone, a prioridade tem que ser garantir o segundo lugar antes de qualquer coisa. Até porque a classificação de um ano influencia na forma de preparação do outro ano, nos limites e nos parâmetros que cada um tem para fazer em 2000, no ano seguinte. Né? E não só isso, no dinheiro mesmo. O dinheiro a premiação que você recebe de um segundo para um terceiro lugar já são alguns milhões de diferença que podem ajudar bastante. E a McLaren está mais ou menos em casa, né, Vitor? Na verdade, do ponto de vista de pilotos, está com um em casa, que é Lando Norris, inclusive é muito popular no Reino Unido, Lando Norris, e não está só com um braço inglês entre os 2 pilotos, né? Até porque Piastri é da Austrália, que tem ligações com o Reino Unido, mas tem também a questão da pintura. É uma pintura aí em homenagem a um patrocinador, um dos navegadores. Tá aí até o nome, né, para vocês lerem. Aqui a gente não vai fazer propaganda de graça, mas acabou fazendo. E navegadores de internet, e é uma pintura bonita, especial para Silverstone aí. Vamos ver se essa pintura vai trazer sorte para a McLaren e tentar pelo menos repetir o 4º lugar, como foi nesse último fim de semana. Eu acho que a McLaren nisso, na questão específica da pintura, se baseia um pouco no que ela fez há alguns anos com a Gulf. Não lembro exatamente em qual GP, que foi aquela pintura especial que eles fizeram. Inclusive, esse ano a Williams também vai fazer uma pintura especial dessa patrocinadora, que era uma patrocinadora da McLaren, agora está patrocinando a Williams, que é uma empresa do ramo petrolífero, enfim. Eu acho que a McLaren tenta fazer uma coisa um pouco parecida com aquilo. Resgatar um pouco da sua história baseada a partir do patrocínio. A McLaren tem um histórico muito grande de carros prateados. A McLaren era patrocinada pela Mercedes, continua correndo voltou, no caso, correr com motores Mercedes, e naqueles tempos, nos anos 2000, nos anos 90,
quando a Mercedes não tinha uma equipe própria, era a McLaren que adotava o prateado das flechas prateadas em referência à Mercedes. A McLaren usou o prateado por causa da Mercedes por muito tempo, então o prateado faz parte da história da McLaren. Existem carros icônicos da McLaren com prateado, inclusive com o próprio Lewis Hamilton, com o Fernando Alonso. A gente tem lembranças muito recentes ainda de uma McLaren com prateado. Então eu acho que ela une o útil ao agradável. Chrome significa cromo, cromado, traz uma pintura cromada. Então tem esse jogo de retornar sua história e trazer o seu patrocínio. Eu acho que é um pouco para essa linha. Agora, independente de qual seja a intenção, ficou horrível. Eita! Vamos ver, eu não vou julgar antes não, Vitor, porque quando eu vejo na pista, às vezes está bem pior do que eu vi, ou melhor. Então, essas imagens aí de redes sociais, de internet antes, não refletem, até porque muitas vezes são feitas em ambientes fechados. E quando chega no ambiente aberto, a realidade é díspara. Aí que tá, eles apresentaram o carro e teve muitas fotos já tiradas do carro em ambiente, claro, não é exatamente um ambiente aberto, mas já é um ambiente com iluminação natural, sem aqueles controles no estúdio. E aí, para mim, já baixou bastante o nível do que tinha sido apresentado originalmente. Mas enfim, tomara exemplo, que não fique tão ruim quanto eu achei. O carro da Alfa Romeo eu achava mais bonito no começo do ano, quando lançaram. E hoje em dia eu não acho mais. Aí que tá. Normalmente, os carros pioram do estúdio para a pista. É muito raro acontecer o contrário. Eu continuo achando o da Ferrari mais bonito. Mas esse é outro debate que a gente vai fazer mais para frente. Vitor, esse circuito de Silverstone, eu disse aqui no começo, é um dos mais tradicionais da Fórmula 1. E não só isso. Ele tem peculiaridades próprias, que a gente vai falar daqui a pouco, porque também tem que lembrar que a Aston Martin também está jogando em casa, literalmente, porque eles são de Silverstone, né? Pois é, a fábrica, as instalações como um todo da Aston Martin ficam em Silverstone, eles estão até trocando a sede, mas tudo lá em Silverstone, questão de metros para a pista. A Mercedes, na verdade, também fica muito perto de lá, tanto que quando teve ano passado, ou foi esse ano, já nem lembro, foi esse ano, obviamente, a história do troféu que seria do Russell e que na verdade ficou com o Alonso por causa de uma punição que veio depois, não lembro qual foi o GP, a Mercedes gravou um vídeo que colocou o troféu dentro do carro e foi dirigindo poucos quilômetros, talvez 2 ou menos de 1 quilômetro, até chegar à sede da Aston Martin, que já fica no complexo de Silverstone. Então, também para trazer atualizações, é muito mais fácil, é muito mais prático, tanto para Aston Martin, quanto para a Mercedes, quanto para a própria McLaren, que tem a sede na Inglaterra, quanto para a Williams, que tem a sede na Inglaterra. Para todas essas equipes existe uma facilidade maior. Qualquer quebra de peça é muito mais fácil de repor. Qualquer problema, qualquer decisão que eles decidam mudar de última hora é muito mais fácil agir. É tudo mais prático para essas equipes numa corrida tão próxima assim de casa. E Silverstone é um circuito que o traçado pode trazer o que para a gente, Vitor? Eu acho que o traçado de Silverstone sempre pode trazer emoção. Eu acho que essa é a principal marca. É um circuito que tem tanto curvas de alta quanto curvas de baixa. E isso já traz um dinamismo um pouco maior, porque o jogo de asa traseira não pode ser nem tão pensado para uma coisa, nem tão pensado para outra. De asa traseira e dianteira também, porque a pressão aerodinâmica é muito importante para as curvas de baixa, principalmente. Eles Então, ficam com o pé embaixo muito, viu? Desde a largada ali, eles só vão frear lá na curva 3, porque a 1 e a 2 são de alta velocidade ainda. Eles vêm com tudo aí. Foi até aí que teve aquele acidente de Verstappen e Hamilton, mas ainda em 2021 foi na segunda volta. Mas eles vêm com o pé embaixo desde a reta aí. Então, só na curva 3, em Silverstone, é que eles param. Então, muita coisa pode mudar nessas duas primeiras curvas, inclusive. E mudanças que podem ser decisivas, porque em Silverstone, algumas vezes tem safety car, como teve nos últimos anos, teve ano passado, teve em 2021, e esses períodos acabam influenciando sempre nas provas, mas dessas duas corridas dos 2 últimos anos, influenciou decisivamente
para Mercedes em um ano e no outro ano para Carlos Sainz, né? Porque Leclerc foi atrapalhado pelo safety car no passado e por outros erros da Ferrari que a gente já falou bastante. E esse circuito tem a gama mais dura de pneu, né? Exato, é um circuito. Apesar disso, não é um circuito visto como tão abrasivo pela Pirelli. São 52 voltas, então é um circuito mais longo, com um número menor de voltas. E é um circuito também que a gente sempre vê com alguma disputa, com alguma cena icônica. É muito raro lembrar de uma corrida de Silverstone que não tenha guardado assim um momento memorável. Ano passado a gente teve aquele acidente absurdo do Guanyu Zhou, que virou o carro de cabeça para baixo, foi deslizando e capotou no fim. A gente teve a ultrapassagem dupla do Lewis Hamilton, que ficou marcante com a narração britânica, True Lewis Hamilton. 2 anos atrás a gente teve o Hamilton concluindo a prova com um pneu a menos, estourou o pneu na última volta, ele foi lá rodando, a vantagem diminuindo, o Verstappen tentando alcançar, mas o Hamilton conseguiu garantir a vitória. Então são muitas cenas que ficam marcantes em Silverstone. Eu acho que isso é um dos pontos que fazem ser uma das grandes provas da temporada. Você está vendo os dados históricos e, para ser breve, ano passado Carlos Sainz venceu, também teve vitórias de Hamilton e Vettel recentemente, maiores vencedores Hamilton 8, você está vendo aí os outros maiores vencedores também, pole position de Hamilton em 2020, de Verstappen em corrida, Hamilton em treino na pole position e Verstappen em corrida em 2020, 52 voltas e 18 curvas, quase 6 quilômetros de percurso. E só para trazer uma última informação sobre isso, Matheus. Hamilton tem 8 vitórias em Silverstone e nenhum piloto na história da Fórmula 1 tem 9 vitórias no mesmo circuito. Se ele ganhar, é um recorde. Seja esse ano ou nos próximos, né? Que ele vai continuar. Exato. Os horários do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, que muita gente chama como eu de Grande Prêmio de Silverstone, mas, para ser fiel, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, 8h30 da manhã na sexta-feira, treino livre 1, TL2, 12 horas. Sábado, 1 hora mais cedo os dois, 7h30 TL3, 11 horas a classificação. 9 horas, domingo, dia 9, 11 da manhã, 1 hora mais tarde do que o Grande Prêmio da Áustria. E logo depois que acabar a live, estaremos aqui no Por Dentro do Grid, ao vivo, para repercutir tudo que aconteceu no Grande Prêmio de Fórmula 1. No domingo, eu estarei aqui com Lucas Holanda e Carol Guerra. Ao longo da semana, você tem vídeos curtos nas nossas plataformas, com conteúdos. Também tem os palpites, que você pode acompanhar também aqui no Por Dentro do Grid sobre a corrida do fim de semana, e você pode nos acompanhar nas redes sociais, @Por Dentro do Grid, YouTube, Twitter, Telegram, Instagram, @Por Dentro do Grid F1, acompanhar nossas lives também na Twitch e, por fim, no TikTok, @Por Dentro do Grid F1. Agradecendo a Vitor Aguiar por mais uma participação e encerrando aqui o nosso programa prévio do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 e fazendo novamente o convite para você acompanhar a nossa live no domingo. Um abraço para você, valeu, Vitor, até a próxima.